Meus amados irmãos, estamos caminhando para o final do Cântico dos Cânticos, ou Cantares de Salomão. As riquezas de Deus. É a segunda vez que eu ministro sobre cantares. A primeira foi quando eu estava em São Miguel dos Campos. Passei quase 1 ano e meio. Toda sexta-feira, que é o dia do culto de doutrina, passamos ali com a ajuda de Deus, transmitindo para os irmãos aquilo que Deus nos deu a graça de entender, de compreender. E meus irmãos, hoje nós estamos no capítulo 8, versículo 8, já está perto do final do livro, e o profeta, ou o agiógrafo, ele escreveu, os irmãos sabem que cantares tem vários grupos. Uma hora fala o noivo, outra hora fala a noiva, outra hora fala as filhas de Jerusalém, outra hora canta um coro, outra hora os irmãos da noiva falam. Então é como se fosse um teatro, um teatro poético, uma coisa muito rica que o Espírito Santo utilizou de uma linguagem literária para revelar as verdades eternas. E aqui no capítulo 8 tem um versículo que, se você não tiver espiritualidade, você pode até se chocar com a linguagem, mas não tem o que se chocar não. Eu vou explicar para os irmãos com a ajuda de Deus. Vamos ver, Cantares 8 e 8, pastor Múcio, secretariando, estará lendo este versículo. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem peitos. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Glória a Deus. Meus irmãos, aqui é um grupo dos irmãos da menina. Aqui fala de uma menina pequena que ainda não tem seios. Uma menina que está ainda na pré-puberdade. Ela ainda não tem condições de casar. Ela ainda não está matura. Os irmãos sabem que existem duas palavras parecidas: maturação e maturidade. Vocês já ouviram falar essas duas palavras? Maturação e maturidade. Maturação refere-se ao físico. Por exemplo, um adolescente, ele ainda está imaturo, tanto no sentido psíquico, no sentido de desenvolvimento de entendimento, como no sentido físico. Ele não está desenvolvido nem na maturação, que é o desenvolvimento pleno físico, e nem está desenvolvido na maturidade. Maturação refere-se ao físico. E maturidade refere-se à compreensão, à visão, ao entendimento, ao desenvolvimento. E aqui nós temos uma pré-adolescente. Quando diz que não tem seio, significa que ela ainda não está formada, não está desenvolvida. E os irmãos estão preocupados com ela, porque ela está ficando mocinha. Hoje em dia as coisas mudaram, mas eu sou de um tempo que, quando uma menina ia ficando moça e os gaviões iam querendo chegar, os irmãos mais velhos ficavam preocupados. Quem alcançou esse tempo? E tinha irmão bravo, não é verdade, irmãos? Ficava bravo, ficava valente. Olha, cuidado, aquele camarada, eu soube que ele está lhe paquerando e você não tem idade, não é assim? Glória a Deus. Então aqui nós vemos a preocupação dos irmãos da moça, porque ela ainda não tinha maturação, ela não estava em idade de casar, ela ainda não estava desenvolvida, ela ainda não estava nem matura e nem na maturidade. Pastor Isolde, o que é que isso tem a ver conosco? O que é que isso tem a ver com a igreja? O que é que isso tem a ver conosco, cristãos, servos de Deus? Significa, irmãos, que nós
a falta de maturidade, a falta de maturação é uma fase. Mas me diga uma coisa, pode uma pessoa chegar aos 12 anos e estacionar? Me diga, é normal que uma mocinha, ela chegue aos 12 anos e estacione? É normal ou é anormal? É anormal. O que é que o Espírito Santo está nos ensinando? O Espírito Santo está nos ensinando que nós devemos desenvolver. Nós devemos crescer espiritualmente. Nós não podemos ser imaturos, nós não podemos ser improdutivos, mas nós devemos nos desenvolver e chegarmos à maturidade cristã. Amém? Tem um tempo na vida da gente que a gente não produz. Tem um tempo na vida da gente que nós somos ainda improdutivos. E nós vamos para o Novo Testamento, o apóstolo São Pedro, ele nos ensina a desenvolver, ele nos ensina a crescer, ele nos ensina que nós não devemos estacionar. Vamos ver, segunda carta de São Pedro, 3:18. Segunda carta do apóstolo Pedro, 3:18. Veja o que está escrito aí, por gentileza. Antes, crescei na graça e conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, assim agora como no dia da eternidade. Amém. Quem diz amém? Vamos voltar um pouquinho a tela. Glória a Deus. Antes, disse Pedro, antes crescei. Crescei em quê, meus irmãos? Na graça. E em que mais, meus irmãos? No conhecimento de quem, meus irmãos? De nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quer dizer, irmão, que o crente é chamado a desenvolver-se. Ele não pode ficar sempre uma moça pequena, sem seios. Ele não pode ficar uma coisa parada, estática. Nós fomos chamados para o crescimento, o desenvolvimento espiritual. Tem crente, irmão, que é como... isso aí não está na Bíblia, não, é invenção minha, da minha cabeça. Tem o crente Nambu e o crente Peru. Glória a Deus. Pastor, onde foi que o senhor ia buscar? Está na Bíblia? Não, é daqui da minha cabeça. O Nambu, eu não tenho especialidade em aves, mas eu ouvi dizer que o Nambu... Quem já ouviu falar de um pássaro chamado Nambu? Já pegou muito cuidado com o Ibama, glória a Jesus. Mas foi no tempo antigo, irmãos, glória a Deus. Adão era menino quando ele pegava Nambu. O Nambu, irmão, diz que quando ele nasce, disse que ele dá um tiro e sai correndo. Diz que o Nambu, quando nasce, vai embora, já sai correndo, já sai catando inseto, comendo. Diz que a mãe não precisa se preocupar com o Nambu, porque o Nambu, quando nasce, já nasce desenvolvido. Vai embora na carreira e a mãe não vê mais. Ele se vira, ele se cuida. E o peru é diferente. Quem já criou peru aqui? Quem já foi do sítio? Já criou peru? Dá trabalho? Irmão, o peru dá um trabalho terrível. O peru, quando nasce, é mole. Pescoço pendurado. É preciso a dona de casa fazer um pirão. Fazer um pirão de leite. Levantar o pescoço dele. Empurrar o pirão e ainda faz assim, ó. Para descer. Glória a Jesus. Eu dou glória a Jesus porque quando eu aceitei Jesus, eu virei um Nambu. Eu aceitei Jesus, isso não é mérito meu, foi a graça de Deus, a misericórdia de Deus. Irmão, nunca ninguém me chamou para a escola dominical. Não, nunca ninguém me chamou. Eu, na primeira vez que depois que me decidi, no outro domingo, eu estava na escola dominical. E já tinha comprado a lição. Glória a Deus. Fui e já ia visitar novos convertidos. Já ia procurar aluno para a escola dominical. Saía de casa, a escola era 10 horas da manhã do domingo. E eu saía de 7h30, tomava café e ia longe procurar
aqueles crentes devagar, aqueles crentes fracos, para vir para a escola dominical. De tarde ia para a evangelização e à noite estava no culto. Eu dou glória a Deus porque isso é coisa de Nambu. Mas nem todo mundo é um Nambu. Tem crente que é um peruzinho, então mole, bichinho. Oh, ia precisar do lar, é verdade, né, irmão? Precisa do lar. Vamos, irmão, chegue. Glória a Jesus. Para ver se ele come um pirãozinho. Glória a Jesus. Hein? Era o Nambu, ia buscar os perus. Glória a Deus. O irmão me ajudou ali. Então, meus irmãos amados, o Senhor nos chama não para sermos crentes raquíticos. Temos uma irmã pequena que ainda não tem seios. Uma pessoa que ainda não tem seios, ela não pode produzir. Não chegou a menarca, não chegou ao desenvolvimento do útero, ao desenvolvimento das trompas, dos ovários, do organismo, do físico, ainda não tem condições de ser mãe, ainda não tem condições de produzir leite, ainda não tem condições de cuidar, ainda não tem condições de fazer alguma coisa. Mas nesta manhã, Deus vai cuidar das meninas pequenas que ainda não têm seios. O que é que nós devemos fazer com esse pessoal? Cuidar deles. Nós devemos fazer com que eles se desenvolvam no entendimento, na compreensão, no trabalho, na vida cristã, entender as coisas de Deus, compreender as coisas. Os irmãos sabiam, tem gente com 50 anos de crente e ainda não tem seios. Glória a Deus. Essa semana eu vi um áudio de um obreiro, com uma conversa tão sem pé, sem cabeça. Obreiro, glória a Deus. Um obreiro, com uma conversa totalmente contrária, totalmente estranha à fé, totalmente estranha à palavra de Deus. Uma pessoa que já deve ter uns 60 anos de crente, mas ainda não tem peito. Glória a Jesus. Está aquela coisinha desse tamanho, maguinho, só tem dente e orelha. Pense na presepada, glória a Jesus. Obreiro, irmão, não desenvolveu. Aleluia! Mas nesta noite, aquele que faz crescer, ele está aqui. Aquele que faz desenvolver, ele está presente na igreja. E antigamente, irmão, que era que se dava aos meninos raquíticos? Quais eram os medicamentos que se dava aos meninos raquíticos? Quem é da minha idade para trás? Quais eram os medicamentos que davam? Biotônico Fontoura, Periavite, emulsão de Scott sem sabor de morango. Glória a Jesus. E os irmãos sabiam que tem crente precisando dessas coisas? Não fisicamente, mas o que, irmãos? Espiritualmente. Minha avó dizia que esse menino é lenguenzo. Quem alcançou essa expressão, lenguenzo? Era. Você já foi, eu conheci você lenguenzo. Glória a Deus. Aquela coisinha, né? Aquela coisinha magra, amarela, enxofrada, cheio de verme, só tem olho, glória a Deus. Pois está na Bíblia. Temos uma irmã pequena que não se desenvolveu ainda, não cresceu, não tem maturidade, não tem o que dar, não tem o que oferecer. Glória a Deus. Na igreja de Corinto, irmão, tinha gente assim. Vamos ver na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 3, versículo 1 e 2. Capítulo 3, versículo 1 e o versículo 2. E eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podieis, nem tampouco ainda agora,
podeis. Olha, Paulo, irmão, fundou a igreja de Corinto. Foi o apóstolo Paulo quem fundou aquela igreja. Passou vários anos doutrinando aquela igreja. Mas, irmão, pense numa igreja que não se desenvolveu. Ficaram meninos, não cresceram, não amadureceram, ainda eram uma irmã pequena. Muitos anos depois, o apóstolo São Paulo escreve uma carta para aquela igreja, reclamando da falta de quê? O apóstolo reclama da falta de quê nos crentes de Corinto, irmãos? Crescimento. De crescimento, de crescimento espiritual, crescimento na compreensão, crescimento na vida cristã. Glória a Deus. Aí ele manda a carta, e ele diz na carta: eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais. Como a o quê, meus amados irmãos? Meninos em Cristo. Sem peito, glória a Jesus. Meu Deus do céu, louvado seja o nome do Senhor. Se vocês lerem a Bíblia, qual era a igreja mais problemática de todas as igrejas que a Bíblia fala, que o Novo Testamento fala? Qual era a igreja mais problemática? A igreja de Corinto. Eu gosto de brincar, os corintianos não se ofendam. A igreja dos corintianos, glória a Jesus. Pense num povo problemático, irmão. Interessante que o mesmo apóstolo que pregou lá, foi o mesmo apóstolo que pregou nas outras. O mesmo Paulo que pregou em Corinto, que pastoreou Corinto, foi o mesmo Paulo que pastoreou as outras igrejas. E as outras igrejas, o que foi que aconteceu com elas? O que foi que aconteceu com elas, irmãos? Cresceram, desenvolveram. E a igreja de Corinto, Paulo escreve para eles: eu quis escrever a vocês como a espirituais, e não como a carnais, como meninos. Vocês são meninos em Cristo. Irmão, se você ler a carta de 1 aos Coríntios, você vai ver, pense numa igreja problemática. Brigavam, eles eram briguentos. No dia da ceia, irmão, tinha um banquete chamado ágape. Tinha a celebração da ceia, e depois da celebração da Santa Ceia tinha uma festa chamada ágape. Como se fosse uma confrater. Ainda hoje os crentes não fazem confraternização? Fazem ou não fazem? Uma festa, geralmente quando tem um congresso, quando tem uma festa de senhoras, uma festa de senhores, de jovens, aí leva para o salão, né, para comer. Irmão, dava briga no tapa. Lá em Corinto dava briga, os crentes brigavam no tapa. Diz que uns comiam demais e ainda dava o bote na comida do outro. E deixava o outro com fome. Está na Bíblia, lá em Coríntios. E Paulo dizia que aquilo não era ceia. Glória a Jesus, irmão. Era uma mundiça triste. Glória a Jesus. Ainda bem. Quem for andar por lá naquela região, não conta eles não, viu? Glória a Jesus. Eles eram da Grécia ali, daquele meio. Não conta eles não. Glória a Deus. Eles podem vir bater em mim. Glória a Deus. Mas já morreram todos, não tem mais ninguém. Então, irmãos amados, eles eram assim, briguentos. Eles eram invejosos. Eles levavam uns aos outros aos tribunais. A Bíblia diz que o povo de Corinto, se um fizesse uma careta para o outro dentro da igreja, eles levavam para o tribunal do mundo lá. Paulo disse: irmãos, como é que vocês têm um problema na igreja e leva para os incrédulos julgarem? Vocês não têm ninguém que resolva as causas de vocês? Pois lá em Corinto, se um crente pisasse no pé do outro, no outro dia chegava a intimação da justiça. Capítulo 6 de Coríntios, está escrito lá em capítulo 6 de Coríntios. Eles eram, aqui em Alagoas tinha uma igreja assim, mas hoje mudou muito essa igreja. Mas há 50 anos, 55 anos, 60 anos, essa igreja era muito perigosa. Aí o pastor foi para lá, e a mulher do pastor levou uma irmã foen. Não sabe o que é uma pessoa foen? Assim. Aí o pastor foi ser pastor lá. Mas, irmão, eles receberam o pastor tão mal. O pastor, quando foi descendo a mudança do caminhão,
Irmão, deu uma briga, porque a casa pastoral estava ocupada com um presbítero, e o pastor que chegou lá não sabia, coitado, naquele tempo não tinha comunicação, 60 anos passados, e deu uma confusão. Aqui não entra. Aí juntou os 4 crentes bravos e lá vai. E aqui não entra, só entra quando alugar uma casa para o irmão fulano. E fizeram assim com o pastor bravo, e o pastor ficou assim olhando. Aí a irmã foi, ficou assombrada, porque a igreja que ela veio era uma igreja boa, era uma igreja santa. Ela nunca tinha visto crente fazer aquilo. Ela regalou os olhos e disse: misericórdia, meu Deus, os crentes daqui são perigosos. Glória a Deus. Os crentes daqui são perigosos. Pois, irmão, queriam botar o pastor para correr, irmão. Glória a Deus. Foi lá, glória a Deus. Outra igreja, essa eu conheci. Chegou o tempo de política. Agora, glória a Jesus. Irmão, os crentes se dividiram. Foi tempo de prefeito. Eu estava nessa igreja. Isso faz 42 anos. Meus amados irmãos, e os crentes, uns penderam para o lado de um prefeito, os outros penderam para o lado de outro prefeito. Irmãos, e crente brigou, e crente deu tapa um no outro, e crente se intrigou. Pastor chegou aí o pastor chegou logo cedo e começou a chegar problema. Olha, pastor, fulano deu tapa. Pastor, fulano brigou. Pastor, fulano está intrigado. Pastor, fulana pulou o carnaval. Pastor, aí e a mesa da ceia posta o pão e o vinho em cima da mesa, a mesa já preparada para celebrar a ceia. Quando foi na hora da ceia, o pastor disse: eu não vou celebrar ceia para esta igreja, que eu não estou vendo crente aqui. A ceia é santa e só pode tomar ceia crente de verdade. Então toda a igreja está disciplinada. Disciplinou todo mundo. E não deu ceia naquele dia. Glória a Deus. Qual era o problema dessa igreja? Qual era o problema dessa igreja? Não é que eles não eram crentes, é que eles eram crentes, mas ainda não tinha peito. Não tinha seio, não cresceram, não se desenvolveram. Glória a Deus. Crente briguento, crente arengueiro, crente invejoso, crente fofoqueiro, crente que compra e não paga. Homem, crie peito em nome de Jesus. Se desenvolva. Cresça. Seja honesto, seja fiel, seja crente de verdade. Cresça na graça e cresça no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Deus seja louvado. Os coríntios, irmãos, eles não cresceram, eles aceitaram Jesus, e o pior ou melhor, não sei, eles eram batizados com o Espírito Santo. Qual era a igreja que mais tinha dons espirituais? Qual era a igreja da Bíblia? Corinto. Paulo disse: irmão, veja 1:7. 1 Coríntios 1:7 está fora do script, por gentileza põe na tela. 1 Coríntios 1:7. De maneira que nenhum dom vos falta, esperando a manifestação de nosso Senhor Jesus Cristo. Meu irmão ainda estava esperando a vinda de Jesus. Desse jeito ele estava esperando a vinda de Jesus. E diz a Bíblia que nenhum dom faltava. Eles falavam línguas, eles profetizavam, eles cantavam hinos espirituais, o culto era uma bênção, mas eram ainda raquíticos. Eram ainda crianças, eram ainda imaturos. Glória a Deus, e nós sabemos que ainda hoje tem crentes antigos, tem crentes até mesmo já com o nome de obreiro. Paulo disse: eu quis escrever a vocês como a espirituais, mas eu não pude, eu tive que escrever a vocês como a meninos. Meninos. Irmão, a igreja de Corinto era tão problemática que nem o salário do pastor eles queriam pagar. Reuniu a diretoria da igreja e disse: se ele quiser comer, ele vai fazer tenda, mas a igreja não paga o salário
de Paulo. Paulo era o pastor de lá, e Paulo teve que, para não morrer de fome, receber ajuda da igreja dos filipenses, dos macedônicos. E os coríntios fizeram uma reunião, pelo contexto, eles fizeram uma reunião de diretoria e disseram: salário nós não vamos lhe dar. Paulo disse: está certo. Aí Paulo foi fazer o quê? Quem sabe dizer o que foi que Paulo foi fazer para não morrer de fome? Fazer tendas. Foi trabalhar fazendo tenda. O pastor de Corinto botou uma oficina de fazer tenda. Porque naquele tempo, tenda era coisa muito necessária. Porque por causa dos viajantes que andavam nas caravanas. Então tenda, quem fazia tenda tinha uma boa renda. E Paulo, desde criança, aprendeu a fazer tenda. E ele teve que cuidar da igreja e ao mesmo tempo, o que, irmãos? Trabalhar fazendo tenda, porque os coríntios não pagaram o salário pastoral. Pastor, isso está na Bíblia? Está. Vamos ver isso na segunda carta de São Paulo aos Coríntios. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 8, se não me engano. Versículo de número... Glória a Deus. Outras igrejas servi. Glória a Deus. Desculpe, irmãos. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. 8 e 9. Não, não é 8 e 9, não. Ele disse: outras igrejas servi, recebendo delas salário. Outras igrejas para vos servir. Segunda carta de São Paulo aos Coríntios. A queixa lá, deixe-me ver. Glória a Deus. Não, 11, capítulo 11, versículo 8, por favor. Capítulo 11, versículo 8. Outras igrejas despojei eu para vos servir, recebendo delas salário. E quando estava presente convosco e tinha necessidade, a ninguém fui pesado. Por quê? Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade, e em tudo me guardei de vos ser pesado, e ainda me guardarei. Mas olha que qualidade de crente. Paulo pastoreando a igreja de Corinto, e eles bloquearam o salário de Paulo. E quando a igreja da Macedônia soube, quando a igreja da Macedônia, que era uma igreja que cresceu, era uma igreja que se desenvolveu, era uma igreja amorosa, era uma igreja de crente desenvolvido, crente amadurecido, quando eles souberam que Paulo estava trabalhando para poder pastorear a igreja de Corinto, foi que eles fizeram? Foi que eles fizeram, irmãos? Versículo 9, leia de novo. Porque os irmãos que vieram da Macedônia supriram a minha necessidade. Já pensou, irmão, você ser pastor de uma igreja e os crentes disserem que não vai dar o salário do pastor e precisar outra igreja mandar o salário do pastor? Essa igreja era qual? Qual era a igreja? Qual é o nome da igreja? A cidade de Corinto, irmão. Por isso que Paulo disse: irmãos, eu quis escrever a vocês. Eu quis escrever a vocês como espirituais, mas eu tenho que escrever a vocês como meninos, porque a mente de vocês, a compreensão espiritual de vocês, vocês não cresceram, vocês não desenvolveram. Louvado seja Deus, mas a igreja Assembleia de Deus, no estado de Alagoas, é uma bênção. Ela foi criada com leite, ela foi criada com palavra, ela foi criada com doutrina, e a nossa igreja é uma igreja desenvolvida, é uma igreja amadurecida. Quem pode dizer glória para Deus por isso? Nossa igreja cresceu não só em número, mas a nossa igreja, pela graça de Deus, é verdade que no nosso meio ainda tem umas crianças, ainda tem umas meninas sem seios,
Ainda tem pessoas que não se desenvolveram, ainda tem pessoas que não cresceram, mas eu dou glória a Deus, porque eu nasci numa igreja que tem remédio, que tem vitamina, que tem proteína, que tem sais minerais, espirituais, e essa igreja, ela é uma igreja amadurecida, é uma igreja santa, é uma igreja desenvolvida. Amém? Vocês não sabem quanto eu falo bem de vocês. A igreja em Maceió é uma bênção. A grande maioria, pessoas amadurecidas. E muitos, quando chegam na igreja com poucos dias, já estão também maduros. Ajudando, colaborando, pregando. Já sabe dar um conselho, já sabe dar uma palavra, já sabe dar uma orientação, já vai ser professor de uma escola dominical, de uma classe, louvado seja Deus. Outros já vão para a porta, outros já sabem defender a igreja, outros já sabem dizimar, já sabem ofertar. O que é isso, irmão? É sinal que a menina, ela se desenvolveu e amadureceu. Bendito seja o nome do Senhor. Mas a igreja de Corinto, irmão, era um problema. Pense num povo problemático. Aí Paulo disse: irmãos, eu quis escrever a vocês como a espirituais, mas não pude. Tive que escrever a vocês como a meninos em Cristo. Não era menino fisicamente, não era menino no sentido somático, mas no sentido espiritual, na mentalidade. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Os irmãos sabem que nós precisamos crescer, desenvolver. Precisamos, uma menina, ela não pode ser mãe, uma pessoa que não se desenvolveu ainda, não pode ser mãe, não pode ajudar, não pode tomar conta de uma casa, não pode se desenvolver, não pode fazer nada, porque é uma criança. Não pode amamentar. Aleluia. Vamos ver, irmãos, na segunda carta, no livro de Isaías 54, versículo 1. 54 primeiro. Glória a Deus. 54 primeiro do profeta Isaías. Canta alegremente, ó estéril, que não deste à luz. Exulta de prazer com alegre canto e exclama, tu que não tivestes dores de parto, porque mais são os filhos da solitária do que os filhos da casada, diz o Senhor. Vamos voltar para o começo. Canta alegremente ao que, irmãos? Estéril. O que é uma pessoa estéril? Uma senhora estéril. Uma senhora que não pode o que, irmãos? Improdutiva. Não pode gerar. Se não pode gerar, também não pode amamentar. Não pode ter leite nos seios para amamentar. E nós somos chamados, irmãos, para sermos mãe de leite. Todo crente é chamado para ser mãe de leite. Todo crente é para ter os seios espirituais cheios para nutrir os demais. Não é só o pastor que tem a obrigação de ter seios e leite, não. Todo crente é chamado para ter seios e leite e ser mãe espiritual. Você sabe por que foi que a Assembleia de Deus cresceu há 113 anos? Você sabe por que foi que ela cresceu? Ela cresceu, não foi pelos pastores, foi pelo povo. As pessoas aceitavam Jesus e se desenvolviam, aceitavam Jesus e cresciam, aceitavam a Jesus. Irmão, eu sou de um tempo que a pessoa aceitava Jesus no domingo e no outro, era o culto da mocidade, já pedia para quê? Para pregar. Eu sou desse tempo. Pregava no colégio, a pessoa aceitava Jesus numa semana, na outra estava pregando no colégio, estava pregando no trabalho, nos colegas da fábrica, nos colegas da loja. Meu, como é isso? Até a década de 80, a começo de 90, eu ainda vi isso muito. As pessoas aceitarem a Jesus e já crescer, já ter seios, já ter leite, já ser mãe espiritual. Não estou falando mãe biológica, estou falando, pode ser homem, mulher, mãe espiritual. Já ganhava o pai, já ganhava a mãe, já ganhava o filho, já ganhava a tia, a avó. Meu Deus, o que é isso? É porque cresceu, é porque se desenvolveu, é porque agora já pode ser mãe. E
e agora já pode dar leite, já pode amamentar. Aleluia. Louvado seja Deus, irmãos. É isso que o Senhor está nos chamando. É isso que o Senhor está falando para nós. Que maravilha quando nós aceitamos a Cristo e nós não ficamos crianças. Que maravilha quando nós aceitamos a Cristo e nós atingimos uma maturidade e uma maturação espiritual. Oh, que tempos bons. Mas eu estou orando e eu vou ver muita gente crescendo espiritualmente. Quem crê que Jesus é poderoso para fazer isto outra vez, dê um glória para Deus bem forte nesta noite. Jesus é poderoso para fazer a sua igreja crescer e chegar à maturidade, à compreensão. Louvado seja Deus, louvado seja Deus. Vamos ver 2 Pedro 2:2, segunda carta de São Pedro 2:2. Olha que coisa linda. Segunda carta de São Pedro 2:2. E muitos seguirão as suas... Não, eu acho que fui eu que errei. 1 Pedro 2:2. Desculpe, irmãos. 1 Pedro, irmão. Foi equívoco da minha parte. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que, por ele, vades crescendo. Quem diz amém, irmãos? Volte um pouquinho. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o que, meus amados irmãos? O leite. Agora, leite o que, irmão? Racional, que vem de rácio. Raciocínio. Aleluia. Tem crente que não tem rácio, não tem ratio. Em latim é ratio. Ratio, né? Ratio. Não tem rácio, não tem raciocínio. Meu Deus, é aquele crente ameninado. É aquele crente que com tudo se ofende. É aquele crente, irmão, você não é crente, mas não sou não, irmão. Porque o pastor passou por mim e virou a cara. Foi não, irmão, glória a Jesus. Não tem raciocínio. O leite, volte por favor. O leite, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos. O leite racional. Qual é o leite que a gente bebe e ativa nosso raciocínio espiritual, nossa compreensão espiritual, nossa inteligência espiritual? Olha o leite aqui, leite genuíno, leite não falsificado. Quem tem leite, dê glória a Deus nesta noite. Está aqui o leite, e quem bebe leite, tem leite para dar. Aleluia. Amém, meus irmãos amados? As mulheres mais velhas é para ensinar as mais novas. As mulheres mais velhas têm que ter leite para as mais novas. A Bíblia diz lá na carta de Tito, do apóstolo Paulo Tito, que as mulheres mais velhas, elas devem ensinar as mais novas a ser boas mães, a ser boas donas de casa. Não tem coisa, irmão, que nem precisa o pastor entrar. É você. É você, não precisa nem o pastor ensinar. Se você vê uma senhora, uma jovem mal vestida na igreja, glória a Deus, né? De vez em quando a gente vê pessoas crentes, não estou falando novo crente, nem pessoas não crentes, mas a gente vê crente na igreja com a roupa doida, uma roupa escandalosa. É missão de quem chamar aquela pessoa com carinho? Uma irmã da igreja. É verdade ou não, irmãos amados? Oh, meu amor, venha cá, meu bem. Mas se você ajeitasse essa roupa, você ia ficar tão bonita, glória a Deus. Se o pastor disser, não vai pegar bem. Você tem que ter leite para alimentar os outros. Dia desse chegou uma irmã aqui na igreja, irmão, com um decote bem pequenininho, crente, dia de ceia, glória a Jesus. Ela chegou aqui com um decote aqui, no pé das costas, glória a Jesus. E de alça, para tomar ceia, glória a Deus. E o pior é que se passar a bandeja e o diácono disser que não toma, ela é da igreja de Corinto. Aí vai pegar o quê, meus irmãos? Uma briga. Né? E é arriscado um processo, que o povo de Corinto processa por tudo, né, irmão? Glória a Deus. Aí eu fiquei olhando, o diácono passou e ela bate. Eu digo, aleluia. E quem é doido, né? Glória a Deus. Meus amados irmãos,
Mas quem tem leite, você que é parente, você que tem afinidade, você que tem conhecimento com aquela jovem, com aquela senhora, você tem leite para alimentá-la, meu bem, meu amor. Isso não é missão do pastor, isso é missão de quem tem leite, das irmãs que têm leite. Com sabedoria, com graça, com amor, com carinho, abraçando, sem irritar, sem provocar. Não é verdade, irmão? Glória seja dada ao nome de Jesus para sempre. Então, irmãos amados, nós vemos aqui que a Bíblia fala de leite espiritual, para que por ele vades o quê, meus amados irmãos? Crescendo. Crescendo. Irmão, eu dou glória a Deus, irmão, nós tivemos uma escola bíblica o mês passado. Mas, irmão, foi tanto leite. Os obreiros que vieram, os irmãos que vieram pelo dia, tanto pelo dia quanto à noite, irmão, choveu leite, irmão. Se eu disser a vocês que eu fiquei mais crente, eu fiquei com tanta vontade de ser crente. Pelo menos estou com vontade, não é, irmão? Glória a Jesus. O que eu vi de leite do céu, doutrina, ensina aqui nesse altar, ensinamento, lá no SESI, palavras de vida eterna, palavras de conserto, palavra de revelação. Só não cresce nesta igreja quem não quer, mas Deus tem mandado leite, leite da palavra, para que por ele vades crescendo. Agora agora cuidado, irmão. Não é todo leite que é bom, não. Veja aí, por favor. Volte, por favor, o mesmo texto. Glória a Deus. Desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, quer dizer, o leite que estimula o raciocínio, para não o que, irmãos? Falsificado. Cuidado, irmão. Nem todo leite que tem na internet é verdadeiro. Irmão, hoje em dia todo mundo é metido a mestre. Basta ter um celular, um tripézinho, né? Um tripézinho, bota em cima de uma mesa e fica ensinando tanta leseira, envenenando a fé do povo, falando contra a doutrina, falando contra a igreja, falando contra pastor, falando contra a contribuição. E às vezes tem crente, irmão, que tudo que vê no celular, ele abre aquele site, ele abre e fica, é mesmo. Oh, Jesus, tem misericórdia, meu Deus. Bebendo leite falsificado. E quem bebe leite falsificado, o que é que acontece? Quem se lembra que há uns 15 anos, uma grande empresa de leite que parecia confiável, acho que está com uns 15 anos, soda cáustica, quem lembra? Quem lembra? O índice de soda cáustica alto, estava matando o povo, e fecharam a fábrica do leite, porque o leite era falsificado. Meus amados irmãos, leite não falsificado. Não vá na onda, irmão, desses leites que estão aparecendo por aí, e você abalando a fé dos fracos. Quem é amadurecido quando vê, o crente que é amadurecido, quando vê esse leite falsificado, ele compreende, ele entende? Ele tem discernimento ou não tem? Mas e as crianças? Criança, quando vê qualquer tipo de leite. Criança, quando vê qualquer tipo de leite. Hein, irmão? Aí bebe tudo. Aí depois está com a barriga inchada. Perna fina, bucho quebrado, cabeça, pescoço fino, cabeça grande e orelha de abano. Glória a Jesus. E arrotando choco. Glória a Jesus. Estou falando espiritualmente, viu, irmãos? Glória a Jesus. Não é materialmente, não, que é uma presepada. Se encontrar com uma armada dessa meia-noite numa encruzilhada. Mas tem crente, irmão, doente, porque bebe leite falsificado. Para mim assistir, eu gosto muito de fazer caminhada assistindo palestras. Eu não perco tempo. Eu ando com... Já tentei botar aquele fone de ouvido, mas escorrega meu ouvido, não sei, cai. E outro fica parecendo topogijo com cada negócio mesmo. Eu prefiro o celular na mão. Glória a Jesus. Glória. Lá onde eu moro, eu ando com o celular na mão. Graças a Deus, lá não tem ladrão. Louvado seja o nome do Senhor. E eu ouço aulas, eu ouço palestras. Eu ouço aulas, ouço palestras, ouço sermões. Mas eu só quero coisas que me façam crescer.
Eu só quero leite genuíno. Eu não quero leite falsificado. Eu quero saúde espiritual. Eu quero crescer. Eu quero crescer, eu quero me desenvolver, eu quero ficar mais parecido com Jesus, eu quero mais compreensão. Leite racional, não falsificado. Aleluia. Porque o leite falsificado adoece as pessoas. As pessoas que têm entendimento, não. Quem tem entendimento vê aquele veneno. Não, isso aí não. As pessoas amadurecidas, as pessoas que já têm seios, que já estão formadas, que já têm uma cabeça, o leite racional chegou primeiro. Irmão, até hoje, leite falsificado nunca me enganou. Quando eu aceitei a Cristo, um rapaz de uma igreja que eles guardam um dia da semana, acho que o irmão conhece eles, um dia especial, que diz que quem não guardar não vai para o céu, só vai para o céu quem guardar aquele dia. E botou o mocotó atrás de mim. Eu trabalhava numa loja e ele toda semana ia lá com um livro de saúde, de revista e não sei o quê. E lá vai com aquela conversa que eu tinha que guardar aquele dia, que senão não ia para o céu, tinha que crer numa senhora profetisa deles, uma senhora White, que diz que é profetisa deles, que eu tinha que crer nela. E eu educado, né? Querendo educado, não querendo ser educado. Eu dizia, meu amigo, eu já sou crente. Jesus já me salvou, já me batizou com o Espírito Santo. Não, mas você tem que crer na senhora White. Se você não crê nela, ela é a profetisa de Deus. E a nossa igreja é a única. Eu digo, rapaz. Mas quando foi um dia, irmão, eu, em vez de botar o cinturão para frente, botei para trás. Glória a Jesus. Estava com a barguilha para trás. Aí ele chegou lá com essa conversa. Mas não entrava na minha cabeça, porque na minha alma já tinha leite genuíno. Meu irmão, eu disse, aí eu me abusei. Eu disse, meu amigo, quando eu não era crente, você nunca veio aqui falar de Jesus para mim. Tenho aqui meio mundo de amigos e eu nunca vi você se dirigir a eles para falar de Jesus para eles. Você é o Satanás. Ele grilou os olhos. Por quê? Eu digo, porque o Satanás foi quem foi querer ganhar Jesus. Olha, desapareça daqui, não apareça mais nunca. Glória a Jesus. Foi santo remédio. Glória a Jesus. Por quê? Mas por que eu tinha essa segurança? Por quê? Porque eu me criei com leite racional, não falsificado. Tem crente que vai atrás de todo o movimento, irmão. Olha, vai chegar o cantor fulano de tal. Olha, vai chegar, às vezes, cantores de vida desmantelada. Irmão, no dia que eu trouxer uma pessoa desmantelada para aqui, é porque eu não sei. Eu não conheço, eu não sou Deus. Quem é que conhece a todo mundo? Quem é que conhece todo mundo? Eu posso trazer uma pessoa para cá e essa pessoa não ser fiel, não ser, mas eu sabendo. Tem grupos religiosos que traz cantor que bebe cachaça. Cantor em adultério. Cantora que já trocou de 5 maridos. Está quase igual a mulher samaritana. E eles trazem porque é famosa, para juntar gente. Né? Trago não. Eu prefiro trazer João da Viola. Glória a Jesus. Fica dando os pinotes aqui e é crente. Glória a Jesus. E tem crente, irmão, que vai atrás de leite falsificado, pregador com heresia, teologia da prosperidade, mentira. Olha, a senhora, eu estou lhe vendo aí, a senhora vai ganhar uma chave, viu? Eu vi uma chave na sua cabeça. Eu nada, eu me tenho a jura. Glória a Jesus. Essa semana, esses falsos profetas da internet entregou uma chave a uma pessoa que era ladra, uma pessoa desonesta, e o falso profeta botou na internet, Deus vai te abençoar, e falando língua, irmão. E falando língua não, imitando. Remedando língua, porque línguas estranhas é coisa do céu, línguas estranhas é coisa santa. E você vê falso profeta remedando línguas estranhas na internet.
profetizando mentira. E tem crente tão menino, tão sem seio, que ainda fica... O quê? Vai crescer, rapaz. Glória a Jesus. Essa igreja tem seio, essa igreja tem leite, essa igreja é amadurecida. E quem pode dar glória ao nome santo do Senhor Jesus? Tem crente, irmão, que gosta de festa de foguete. Quando eu era criança, na minha cidade, na festa da padroeira, cidade pequena, aí quando 9 noites de novenas, aí o sino tocava de manhã, meio-dia e 6 horas da noite. 6 da manhã, meio-dia e 6 horas da noite, e a girândola de fogos. Quem alcançou isso no interior? Quem alcançou? Glória a Deus. E eu era menino. Quando o sino começava a tocar e o foguete subia, irmão, a gente estava brincando de boto, brincando de bola. Deixava a bola, deixava a chimbra, deixava a chinela, o pinhão, e saía doido na carreira. Atrás de quê? Da vara do foguete. Fedendo a pólvora. Brigava uns com os outros para pegar o quê? A vara. Chegava em casa com a vara na mão, todo suado, fedendo a pólvora, e a minha avó, carinhosamente, pegava a vara e dava uma pisa com a vara do foguete. Uma pessoa correr atrás de uma vara de foguete. Os irmãos sabiam que tem crente assim, irmãos amados? Onde ele sabe que tem uma festa, onde sabe... Não, irmão, vai chegar o profeta, irmão. Profeta. E enche ginásio, enche estádio, assim não é? E crente da Assembleia, chega, vai assim, né? Atrás da vara de foguete. Homem tenha jura nessa cara velha. Glória a Deus. Mas aqui tem crente amadurecido. E crente amadurecido não anda atrás de vara de foguete, não é menino. Aleluia. Quem gostar, gosta. Quem não gostar, a doutrina é essa. A doutrina que eu fui criado foi essa. É leite puro. E quem pode dar glória ao nome de Jesus é leite genuíno, não falsificado. Glória a Deus. Vou não. Criança é quem anda atrás de quê, irmão? Vara de foguete. Coisa sem fundamento, sem futuro, mentira, invenção. Um dia eu já soube depois. Chegou um cidadão aqui, encheu o rei Pelé. Uma pessoa, aí disseram, teve uma pessoa aí que encheu o rei Pelé, disse que tinha gente que desembestou. Todo lugar que vai, enche, na Fonte Nova, em Salvador, não sei aonde. E eu digo, eu vou escutar esse profeta. Aí botei, meu irmão, água choca. Nada com nada, parecendo um galã. E o povo, quanta menina sem peito, meu Jesus, glória a Deus. Meus amados irmãos, nada. Glória a Jesus. Mas a nossa igreja foi criada com leite genuíno. Doutrina da santa e gloriosa palavra de Deus, revelações dos céus, e por isso que é uma moça bonita. Quem é esta que vem formosa como a lua, brilhante como o sol, formidável como um exército com bandeiras? É a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. Não é uma criança, é um exército. Dá para dizer aleluia para Jesus, irmão? Você precisa ter seios. Qual é a finalidade principal que Deus fez a mulher ter seios? Deus fez, é verdade que existe no sentido sensual entre o casal, mas isto aqui está fora de cogitação. Qual é a função principal dos seios de uma senhora madura? Qual é a função principal? Qual é, meus amados irmãos? Amamentar.
Você tem que ter seios cheios de leite para amamentar esta humanidade. Em outras palavras, você tem que ter o que oferecer ao povo, leite puro. Você tem que conhecer Bíblia, você tem que ter experiência com Deus, você tem que ser um crente amadurecido, para que quando as pessoas famintas chegarem perto de você, você ter leite para amamentar. O que é que nós estamos fazendo aqui, eu como pastor, como membro do corpo de Cristo, neste momento? O que é que eu estou oferecendo a vocês de minha alma, que Deus colocou na minha alma? O que é que eu estou oferecendo a vocês? Leite. E você também tem que ter leite para oferecer. Uma igreja amadurecida, ela tem leite, ela tem seios fartos. Aleluia! Bendito seja o nome do Senhor para sempre. Os irmãos sabem que no passado tinha as mães de leite. Quem já ouviu falar das mães de leite? Elas tinham tanto leite, principalmente as afrodescendentes. Elas tinham tanto leite que elas amamentavam seus filhos. E ainda o que mais? E ainda o que mais? Criava, né? Aleluia. Ainda criava os filhos alheios. Criava os filhos alheios. Aí quando a menina crescia, dizia, aquela ali foi minha mãe de quê? Leite. Tem filho ingrato que nem vai visitar a mãe de leite, né? Glória a Jesus. Mas a mãe de leite, no crente tem que ser uma mãe de leite. Para o seu vizinho de apartamento. Não sabia que seu vizinho de apartamento está precisando de leite? Seu vizinho do seu condomínio está precisando de um leite, está morrendo lá. Tem dinheiro, tem fama, mas está morrendo sem uma palavra, sem a graça de Deus. E você é crente pentecostal, você é crente cheio do Espírito Santo, você conhece Jesus, você conhece a palavra, e você tem que ter leite para oferecer a essa pessoa. Seu colega de trabalho, sua funcionária, seu funcionário, seu patrão. Você, que geralmente a maioria dos crentes são humildes. Lá onde eu moro, irmãos, às vezes eu vou fazer caminhada logo cedo e vão chegando os funcionários. Pai do Senhor, pastor, nem conheço. Pai do Senhor, pastor, grande parte das pessoas que trabalham nasquelas casas são crentes da Assembleia de Deus. E eu fico tão feliz. Pai do Senhor, pastor, os vigilantes, já orei por três vigilantes, já orei por eles, foram aceitar Jesus na minha casa, graças a Deus. E já teve famílias que já se batizou, outros voltaram para Jesus, glória a Deus. Louvado seja Deus para sempre. Aleluia. Irmão, seu patrão está precisando de leite. Sua patroa. Famílias destroçadas. Seu patrão é rico, mas vive bêbado. Já tentou suicídio. Sua patroa vive depressiva. E o Espírito Santo vai te dar graça. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória a Jesus. Ele vai abrir uma porta para você dar leite a Ele, para você dar leite a ela. Aleluia. Você tem visto sua patroa chorando, os problemas familiares, problema com filhos nas drogas. E você diz, talvez você diga, pastor, e o que é que eu posso fazer? Eu sou uma coitadinha, eu sou um jardineiro, eu sou um coitadinho lá na casa deles, eu posso fazer alguma coisa? Pode. Vocês estão lembrados, eu estava orando aqui, agora à noite, cheguei cedo na igreja, fui orar e me lembrei da menina de Naamã. A menina da casa de Naamã era uma escrava, estão lembrados? Que fora raptada da terra de Israel. Varrendo a casa, foi raptada e foi levada como escrava para a casa do general. Mas ela era menina no tamanho, era menina na idade, mas ela já tinha leite espiritual para dar. E quando foi um dia a menina varrendo a casa, lavando os pratos, uma menina crente, aleluia. Oramanto, raidecando, irabá, sei alabarás. Aleluia, glória a Deus.
Parece que eu estou vendo aquela menina, como diz lá em 2 Reis, capítulo 5. Eu não sei se ela estava varrendo a casa, lavando roupa, quando a patroa chega chorando. Ô, minha patroa, o que é que a senhora tem? Menino, escravo. Escrava tinha valor? Escrava tinha valor? Não tinha. Mas quem tem leite tem valor. Aleluia. Quem tem leite tem valor. Quem conhece Deus tem valor. Quem conhece Jesus tem valor. Quem tem o que oferecer tem valor. Pode ser empregado, pode ser jardineiro, pode ser cozinheira, pode ser diarista. Mas se você tem leite de Deus na vida, você tem valor. E a menina, minha patroa, o que é que a senhora tem? Sabe, minha filha, meu marido é leproso. Meu marido é general. Meu marido é um ministro da guerra aqui da Síria. É o homem de confiança do rei. Mas está aparecendo uma lepra. E daqui uns dias vai estourar tudo e ele vai morrer. E ele vai ficar isolado. Vai ficar fora. A menina disse, minha senhora. Quem dera que meu patrão, ele fosse lá na minha terra em Israel. Porque lá em Israel tem um profeta que ora e Deus escuta. Aleluia. Relabastro, rei da grande Deus. Oh, aleluia, aleluia, glória a Jesus. A menina disse, lá na minha terra tem um homem de Deus que ora. E Deus escuta a oração. A mulher creu. O leite entrou na mulher de Naamã. O leite que a menina ofereceu, o leite espiritual, entrou na mulher. A mulher creu. Aí a mulher chamou o marido. Meu filho, essa menina, essa escrava, ela disse que lá na terra dela tem um profeta chamado Eliseu, que ele põe as mãos e o Deus dele escuta. E o Deus dele cura. Arei da lanasto, rei Timiraia. Faça isso, Jesus, faça isso com a Igreja Assembleia de Deus de Alagoas. Levante pessoas que tenham leite para oferecer a esta humanidade perdida. Glória a Deus. Aí, meus irmãos, Naamã creu. Aí Naamã chamou os servos. Vamos fazer uma viagem à terra de Israel. Foram para Israel a caravana. Quando chegaram lá, erraram. Em vez de ir para a casa do profeta, foram para a casa do rei. O rei disse, eu sou Deus. O rei desviado. O rei era desviado. O rei incrédulo, da família de Acabe, da família de Jezabel. Disse, eu não tenho poder para curar nada, não. Ficou nervoso, né? Quer me matar? É o rei da Síria que está procurando ocasião contra mim. Mas aí, Eliseu soube. Só está uma confusão lá. Um homem veio da Síria, o general Naamã veio da Síria em busca de uma cura. E o rei está aperreado, o rei de Israel está nervoso, que diz que não tem dom de curar. Aí Eliseu disse, diga a ele que vem a mim. E ele saberá que existe Deus. Aleluia. Eita, saia da Halabai. Unimirai, Jesus. O leite daquela menina alimentou a mulher de Naamã, alimentou Naamã, e agora ele foi. Quando chegou lá, aí o profeta disse, vá se mergulhar, vai mergulhar no rio quantas vezes? 7 vezes. Aí ele abusou-se, perdeu a fé. Mas é nada, esse Jordão barrento, lá na Síria, em Damasco, tem o rio Abana, o rio Farfar, rios cristalinos. Se fosse para tomar banho, eu tinha tomado banho na minha terra. Vou mais não, vou-me embora. Aí os servos dele, o leite que a menina deu lá, já estava nos servos. Aí os servos, mergulhar, mergulhe. Aleluia, quem está sentindo Deus, glorifica e exalta o nome do Senhor. É crente que tem leite, ele sara a família.
Não foi um pastor que Deus usou, não foi um presbítero, não foi um diácono, não foi um evangelista, não foi um missionário, não foi um pastor presidente, foi uma menina. Aleluia. Tem gente que eu nunca vou ganhar para Jesus, quem vai ganhar é você. É você. Eu estou profetizando. Ai, tem dominância. Ai, decando e glória a Deus. É você. Receba, receba. Deus está distribuindo dons agora. Deus está distribuindo dons agora. Quem crê que Deus está distribuindo dom pela palavra, receba, receba o dom de Deus, receba a graça de Deus. Você vai salvar famílias, você vai salvar nações. Aí Naamã creu. Naamã mergulhou. E a lepra saiu. A menina era menina no tamanho, mas era madura. Não tinha peitos físicos, mas tinha peitos espirituais, cheios de leite. Oh, aleluia. Mas para encerrar, eu já vou encerrar. Fique de pé, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Olha para cá. 800 anos depois. 800 anos depois desse fato daquela menina que tinha leite espiritual para dar ao povo. 800 anos depois. E Jesus chegou na sinagoga, pregou e ninguém acreditou nele. Porque disseram que ele era filho de José, filho de Maria, criado ali. Eles não sabiam que Jesus foi gerado pelo Espírito Santo. Disseram, não, quem é esse filho de José? Quem é esse filho de Maria? Quem é? Nós não conhecemos a família dele, o pai, a mãe, os irmãos, as irmãs. Mas agora vem dizer que é o Messias? Aí Jesus disse, é verdade. Jesus foi há 800 anos atrás. Jesus disse, é verdade. Muitas viúvas havia em Israel quando passou 3 anos e 6 meses sem chover. E Deus não chamou nenhuma viúva de Israel, mas foi chamar uma viúva pagã da terra de Tiro e Sidom. Aí Jesus disse assim, muitos leprosos havia em Israel, e nenhum deles foi curado, a não ser Naamã. Aleluia. O Ciro. Arante carebanas, yalabas. Ai tirabasa de candu ilabana. Ricanti ai seia manahalabas. Aleluia, 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 aleluia. Uma menina pequena sem seios físicos, mas grande e com seios espirituais. E Naamã está no céu. Jesus deu testemunho que Naamã está no céu. Ele creu. Ele disse, a partir de hoje eu não ofereço mais sacrifício a outro Deus. Os irmãos sabem que toda cidade tem um padroeiro ou uma padroeira. E você sabe quem era o padroeiro de Damasco, na Síria? O padroeiro era o deus Rimon ou Ramon, depende da versão. Rimon, o deus Ramon era o padroeiro da Síria. E Naamã era devoto de Ramon. Aliás, Naamã era devoto do deus Ramon. Ele disse, a partir de hoje eu não quero mais negócio com o deus Ramon. A partir de hoje eu vou servir ao Deus de Israel. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Deus vai te usar na terra. Estenda a sua mão assim para a minha frente, para o céu, assim, diga, Deus me usa.
Deus, usa a minha vida, enche-me de leite. Eu quero ter leite, eu quero ter seios espirituais, cheios de leite para este mundo que está envenenado. Aleluia, Jesus. Jesus quer te batizar com o Espírito Santo. Tu vai receber o dom de falar em outras línguas, e Ele vai te dar sabedoria, Ele vai te dar dons espirituais, Ele vai te dar glória, Ele vai te dar graça. A Bíblia diz que o Senhor dará graça e glória, não negará bem algum aos que andam na retidão. Receba graça, receba glória, receba crescimento, receba leite, receba seios fartos para alimentar esta multidão. O mundo está envenenado. E os primeiros socorros quais são para quem está envenenado antes de levar para o hospital? Quais são os primeiros socorros? Quais são os primeiros socorros? Aleluia. Glória, 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 glória a Deus. Você precisa ter peitos cheios de leite espiritual. Aranteia danada sudeia ane conde haitenai. Oriunde sunti haite candenai. Glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. Glória, glória. Receba leite de Deus, que seus seios espirituais sejam cheios de leite, para tirar o veneno deste mundo. Aleluia. Pastor Eliazar, faça uma oração a Deus. Aleluia. Tem alguém que quer ser crente? Levante a mão e venha à frente. Tem alguém que quer se reconciliar? Levante a mão e venha à frente. Tem alguém? Venha em nome de Jesus.